A paz de Cristo, boa tarde, tudo bom, queridos amados irmãos? Eu quero dividir algo maravilhoso com vocês, né? Hoje é 28 de julho de 2019, né? Pensando, meu pensamento, quando eu estava falando com você, meu pensamento já foi assim, meu Deus, minhas férias vai estar acabando. Amados, eu quero falar algo com vocês maravilhoso que aconteceu dia 23 de maio deste ano. Algo maravilhoso. A palavra de Deus nos fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Em Salmo 34, 7. Está escrito isso. Quando foi nessa madrugada, eu abri meus olhos pela madrugada, eu abri os olhos, estava dormindo e abri. Quando eu abri, eu percebi que eu não estava só. Eu sei que eu não estou só, né? Nós sabemos, mas a situação, irmãos, mesmo que nós estamos ali, sentimos que Deus esteja conosco naquele momento ali, às vezes precisamos ver, né? Sentir. É isso que acontece com a gente. Você vai para um culto hoje, como domingo hoje, você vai e você se esbalda na presença do Senhor, você chora, você se alegra, Deus fala contigo. Mas quando é na segunda-feira, parece que você sente um vazio. E uma vez eu perguntei ao Senhor, Pai, por que acontece isso? Por que sempre acontece isso? A gente está num dia tudo bem, quando no outro dia tem aquele vazio. Ele disse simples, vocês são dependentes de mim. E não tem como assim, eu te encher, tu vai lá, eu encho você, Deus te enche, aí daqui uma semana eu tô... Não, nós somos dependentes, temos que estar 24 horas ali, buscando a presença do Senhor, andando, porque a gente vai acabar se desviando do caminho que temos que seguir. Amém? Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu abri meus olhos, eu olhei e tinha um anjo, ele voou, ele passou. Eu vi as asas dele, ele bateu voando. Em 2002, eu acordei na madrugada e tinha um anjo ao lado da minha cama. E eu sentei e olhei para ele e disse assim, atordoada, quem é você? Ele falou assim, eu sou um anjo, mensageiro, vindo da parte de Deus Pai, trazer alguma mensagem dele para você. E eu olhei para cima e tinham 3, voando como se fosse um redemoinho, um atrás do outro. E esses outros estavam com a espada desembainhada. Eles estavam com a espada, tudo assim com as espadas na mão, e eles voavam em círculo. E quando eu perguntei para o anjo mensageiro que estava em pé na minha frente, disse assim, e quem é aqueles? Ele diz assim, aqueles são anjos de guerra. E eles vão ficar aqui com você, porque tem uma obra muito grande de Deus na sua vida e eles vão ficar aqui com você. Para onde você for, para que eles te defendam. Então, desde 2002, que eu sei que esses 3 anjos de guerra estão comigo. Eles estão ao meu lado. Para onde eu vou, se eu estou dormindo, eu sei que eles estão ao meu lado, me protegendo. Se eu vou para a faculdade, eu sei que eles estão ao meu lado. Qualquer situação, né? Já teve algumas vezes que eu já vi, né? Eu já vi os 3, mas assim, ó, às vezes eu vejo um, depois eu vejo outro. Eu já consegui ver eles, além desse dia em 2002, porque eu vi eles como se fosse assim, aqueles seres transparentes, os anjos mesmo voando. Eles estavam tipo assim, que nem um redemoinho por cima de nós. Outra hora eu vou contar essa história direito, que você vai se surpreender dessa mensagem que o anjo mensageiro veio trazer para mim naquele dia. Mas o que eu quero falar com você, que me levou a eu desejo de dividir com vocês hoje, agora, isso foi algo interessante que aconteceu dia 23 de maio, né, de 2019. Eu estava indo para a faculdade, eu estudo à noite, né?
no curso, já que eu já estou terminando a faculdade de Direito. Então, neste dia, eu estava muito empolgada que alguns colegas meus, vários colegas, tinham passado no exame da ordem, no exame da OAB, que nós prestamos já no final do curso, né? E eu fiquei empolgada, e eu peguei a apostila, preparei uma apostila e fui encaminhando para a faculdade, coloquei minhas coisas. Só que neste dia, eu tinha um seminário de direito tributário para apresentar com alguns colegas. E eu estava ali naquele grupo, e os colegas disseram assim, Sara, a gente não tem o computador. Eu disse, não, eu levo o meu. Peguei o meu computador, coloquei na bolsa, meu celular, coloquei e peguei essa apostila da OAB. Eu disse, não, vou dar uma lidazinha, eu vou lendo enquanto eu chego na faculdade, porque eu tenho que me inteirar que o próximo exame eu vou fazer e vou passar. E ali, entretido. Em momento algum eu estava pensando assim, louvando, glorificando a Deus. Claro que você vai ali, você está servindo a Deus, você está buscando, glorificando ao Senhor, o teu espírito está contrito, mas naquele momento eu estava ali com a apostila, era eu, a apostila, estava ali, estudando. E eu entrei, o ônibus parou, peguei o ônibus aqui perto de casa, parou, eu entrei, sentei próximo ao cobrador. Assim que eu sentei, me organizei, fui embora. Após 10 minutos que estávamos ali, eu moro aqui num bairro, eu pego aqui 30, 35, 40 minutos para chegar na faculdade. Então, eu lendo a Bíblia e olhando por onde o ônibus ia indo, tudo, e de repente, assim, do nada eu comecei a sentir a graça de Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus, assim, e aquela coisa doce, aquela coisa gostosa, aquela presença forte. E comecei a sentir, me deu vontade de louvar, glorificar. E aquela coisa assim, sabe quando você está bem empolgado na igreja mesmo, que a unção de Deus está derramando ali, mas foi algo muito mais forte. E eu senti ali tão grande a presença de Deus assim, que eu parei e comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar em línguas estranhas, comecei a glorificar a Deus e olhei dentro do ônibus, ver se tinha alguém conhecido que eu queria dividir. Você também está sentindo isso? Você está sentindo isso? E eu fiquei ali, irmãos, glorificando e louvando ao Senhor e sentindo aquela glória. E eu olhei para fora, e passou pelo sinal, e eu via, na minha visão, eu olhava assim como se estivesse caindo neve. E aquela presença grandiosa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me ama, aleluia, e glorificado ali. E aí, com uns 5 minutos, 5, 8 a 10 minutos depois, eu fui tentando me recompor para eu voltar a estudar, né? Então, eu tentando me recompor, voltei à leitura ali daquela apostila. Quando eu senti que o ônibus parou, o pessoal subiu, e de repente eu vi um barulho do meu lado, como se tivesse algo caído no chão. Quando caiu no chão, que eu percebi, era um rapaz junto, um rapazinho magrinho, né, se abaixou para pegar o que tinha caído no chão. Quando ele se levantou, ele já se levantou com uma faca desse tamanho, uma faca enorme. E foi com agressão para cima do cobrador e disse assim, naquela agressividade, não se move, não, me dá o dinheiro. Com aquela agressividade já foi tirando o dinheiro do pessoal ali e me dá celular. E naquele momento eu espantada com a apostila ali na mão, eu espantada olhava a apostila e eu lembrei, Senhor, o que o Senhor faz aqui? E Senhor, o que o Senhor Marginal faz aqui? Senhor, o que ele faz aqui? Eu orei no Senhor, eu falo com o Senhor todas as vezes que eu saio de casa, eu nunca saio sozinha. Senhor, cadê os teus anjos? Cadê, Senhor? Cadê o Senhor? Aí eu olhava, eu com aquela apostila e perguntando, Senhor, cadê o Senhor? Cadê? E aí, quando eu fiz, eu estava mais próximo a ele e eu fiz assim, tentando fazer contato assim com a visão dele. Eu tentei fazer o contato de todas as formas, ele não conseguia me ver. Ele não olhava na minha direção. Ele não conseguia me ver ali.
Quando eu percebi que por mais que eu pudesse fazer, ele não me via, aí eu sabia, eu entendi. Por isso que eu tinha sentido a presença de Deus tão forte ali, aquela glória, aquela grandeza. Quando eu percebi que o Senhor estava ali, que os anjos deles ali estavam ali, me protegendo ali, eu disse, Senhor, cega ele, cega ele, cega ele, Senhor, cega ele. Até aí já estava cego, né? Mas eu queria ali, assim, me empolgar. Então, quando eu disse, Senhor, tira ele do ônibus, tira. Quando eu falei assim, que era, Senhor, que eu queria que os anjos tirassem ele do ônibus, aí ele foi, deu uma sacudida assim, ele ficou meio zonzo. Quando ele ficou meio zonzo, ele virou para o motorista, para. Aí ele foi descendo assim meio tonto. Sabe quando você leva uma pancada e fica assim meio zonzo, ele quase caía. Ele ficava sem saber o que fazer. E aí eu pensei, aí quando eu pedi que os anjos do Senhor tirassem ele desceu. Quando ele desceu, aí o ônibus tinha parado, aí o pessoal olhou, tinha um policial, e aí começaram a gritar da polícia, é ladrão, ladrão, ele desceu. Eu sabia o que tinha acontecido. Sabe o que eu mais achei interessante, incrível? Não foi, não somente Deus me proteger, me guardar, os anjos do Senhor estavam ali, mas o que eu achei tão lindo que o Senhor fez questão, né? Que eu soubesse que ele tinha chegado primeiro. Eu senti tão forte, tão assim, tão grande. É assim, o inimigo, ele tem projetos, ele faz alguma coisa para tentar pegar um servo de Deus, para tentar destruir teus projetos, teus planos, a tua vida. E Deus está observando ele tudinho. Deus está só olhando. Lá na frente, o inimigo já está planejando tudinho. Vou assaltar e fazer alguma coisa. E o que eu achei interessante, que depois eu perguntei ao cobrador do ônibus, ele disse que ele tinha ido lá, tinha assaltado o ônibus todo dia atrás, e o intestino ali. Assaltou e voltou. Ele foi lá, voltou, pulou, e aquele barulho era um celular que tinha caído, disse que ele tinha assaltado. Ele pegou o celular da pessoa aqui na frente, eu com o notebook ali dentro da bolsa, olhando, e ele não me via. Aí depois eu disse, Senhor, já sei, agora eu vou pedir oração. É o seguinte, eu sempre dizia assim, Senhor, Pai, estou indo para a faculdade. Pai, eu sou uma criança. Uma criança não pode andar sozinho por aí pelo trânsito. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor envie os teus anjos que estão ao meu redor, acampados, para me proteger, me levar em segurança, me livrar de bala perdida, de assalto, disso, daquilo. Só que aí eu disse, sim, agora eu vou pedir, Senhor, não deixe ele entrar no ônibus. Senhor, não deixe. E assim que eu oro, porque eu pedi que ele me livrasse, ele me livrou. Mas eu quero também que o Senhor livre os que estão ao redor de mim. Entendeu, irmãos? Então, eu achei assim tão lindo que eu parei assim, meu Deus, o Senhor me cobriu de uma tal forma, uma grandeza tão grande, que ele chegou assim, foi a presença tão grande de Deus antes que o assaltante chegasse. A situação deve estar difícil? Sim. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 91 que a fidelidade do Senhor é o nosso escudo. O Senhor está conosco. Meu pai, quando criança, ele sempre me dizia assim, filho, não tenha medo daquele que toca no seu corpo. Depois não tem mais nada o que fazer com a alma, ele não pode. Mas tenha medo daquele que além de tocar no seu corpo, ele ainda tem poder de te lançar lá no inferno. E esse sim, temei, que é o Senhor Deus. Não duvide que o Senhor está contigo, que o Senhor realmente dá ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar todos os teus caminhos. Não duvide. Próprio Satanás reconheceu isso quando ele estava conversando com Jesus. Quando ele levou o Senhor numa altura e disse assim, lança, tira aqui. Por acaso não está escrito que é lá que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos? E o Senhor Jesus diz, não atentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito. O Senhor ama você. Deus te ama. A prova disso foi que ele enviou o seu filho.
Provavelmente, muitos que vão ver esse vídeo têm filhos, filhas que planejam. Meu filho é um advogado, meu filho é um engenheiro, meu filho é um empresário. Senhor Deus, o único filho que ele tinha foi ser pregador. Para buscar aquilo que se tinha perdido. Nós estávamos distante do Senhor, dos caminhos do Senhor. E o filho dele entregou-se a si mesmo. Mesmo o poderoso Deus podendo tirar o filho dele lá daquela cruz, ele não tirou. Foi até o fim. E Jesus não ressuscitou. O Senhor Deus ressuscitou o filho dele. O Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai dele. O Espírito Santo restaurou novamente. Nós não estamos sozinhos. Os anjos do Senhor estão ao nosso lado para nos defender. Acampa ao nosso redor para nos defender. Em Jeremias, capítulo 9, do versículo, se eu não me engano, 23 em diante, ele fala: quer se gloriar-se? Não o sábio se glorie na sua sabedoria, ou rico na sua riqueza, ou forte no seu poder, mas se glorie-se em conhecer a Deus e entendê-lo. Glorie-se, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é justo. Ele disse: e eu julgarei com justiça. Eu julgarei com justiça. E o que Ele fala, Ele cumpre. Não importa onde você está, como está. Deus está te estendendo as mãos e dizendo: venha, filho, para mim, volte para os meus caminhos, ou permaneça, fique firme. Os anjos do Senhor estão ao seu lado, te protegendo. E o que eu acho mais lindo é que ele diz assim: eles vão protegê-lo, pegar nas suas mãos, para não tropeçar nem pedra. Uma certa vez eu voltava da faculdade, era de manhã, da parte da tarde, e eu estava tão cansada vendo o estágio. E eu disse assim: todo estudante, principalmente os acadêmicos, que é muito puxado, tanta leitura, tanta coisa, tanto de medicina como mecânica, engenheiro, todos eles. A gente sofre muito, assim, passa as noites sem dormir, e claro. E eu sentei ali bem perto da janela, vou cochilar. E virei o rosto assim para o lado e fui tentar dormir. E eu senti alguém me tocar, assim, com um braço me tocar, tipo como se fosse me chamar. Eu senti alguém, aquele toque. Quando eu senti aquele toque, e aquele toque vinha com aquele entendimento dentro de mim, no meu espírito, falou assim: não durma. Não durma. Ore. Quando falou assim, eu senti que tinha alguma coisa dentro do ônibus que queria me fazer mal. E eu estava olhando para esse lado, eu estava olhando aqui, ali querendo cochilar. Eu disse: não durma, ore. Aí o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, me livre de todo mal, em nome de Jesus eu repreendo todo mal. Quando eu comecei a orar, sem saber o que tinha ali ou não, de repente foi passando um homem, sabe aquelas pessoas que se jogam mesmo nas drogas, que fica ali, mendigo, que fica mesmo jogado ali. Eu sei que ele estava carregado de demônio, que nem aqueles demônios de gadareno, aquele. Então, e quando ele passou assim, todo rasgado, com os cabelão assim, ele passou assim, de uma vez assim por mim. Quando ele passou assim, de uma vez, aí eu entendi porque não era para mim dormir. Não era para mim descansar naquele momento, eu orando: Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, eu pedi para que Deus livrasse aquele homem, me protegesse daqueles demônios que estavam com ele. E que o Senhor tirasse ele do ônibus. Quando eu orei, que eu disse isso, o ônibus parou. E eu olhei que não tinha descido ninguém. Parecia uma pessoa ia subir ou não. Eu só sei que as portas se abriram. Quando as portas se abriram, é como se alguém ficasse assim, pá, empurrasse ele. Ele saiu fora. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Nunca duvide disso. Deus está contigo em todos os momentos. Deus está ao teu lado para te proteger. A palavra de Deus diz que se
ele não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se ele não te proteger, se ele não cuidar de ti, onde você estaria agora? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Confia no Senhor. Deus está contigo em todos os momentos. Deus está conosco. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela manifestação do seu amor, pelos teus anjos que estão acampados ao nosso redor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela a bondade do seu amor. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Muito obrigado. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão buscando ansiosamente a tua presença. Eu lhe peço, Senhor, que o teu Espírito Santo confirme cada palavra que está sendo dita através da tua filha, da tua serva, porque tu sabes o quanto eu te amo e o quanto eu necessito de ti, e o quanto, Senhor, nós precisamos passar as mensagens que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Muito obrigado, que seja feita a tua vontade. Olha para este homem, esta mulher, este jovem. Eu não sei quais as condições, as situações que ele está, mas o Senhor sabe. E eu lhe peço que os guardas que estão ao redor dele protejam ele em nome de Jesus. Em todos os caminhos, livre eles. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe.